verificar que a reação de óxido-redução ela é caracterizada por um processo simultâneo, onde ocorre perda e ganho de elétrons, de tal forma que os elétrons perdidos por um átomo, íon ou molécula serão imediatamente recebidos por outras espécies químicas. Por exemplo, numa solução aquosa de sulfato de cobre, que tem a coloração azul, em razão da presença desses íons cobre dissolvidos em água, se nós colocarmos uma placa de zinco metálico, que é coloração cinza, na solução, à medida que o tempo vai passando, a gente vai verificando duas alterações ou modificações. A cor da solução, que é azulada, ela vai descorando até ficar completamente incolor. E sobre a superfície da placa de zinco, nós vamos observar que ela vai ficando avermelhada devido ao depósito do cobre metálico. As reações envolvidas são as seguintes. Então, nós temos uma equação onde o zinco, sulfato de cobre, vai formar então cobre metálico e a solução sulfato de zinco. Essa aqui é a equação molecular. A equação onde nós representamos os íons dessa reação química é chamada de equação iônica, e aquela equação que mostra exatamente o que está acontecendo, ela é chamada então de equação representativa, onde nós temos o zinco na fase sólida, que vai ser oxidado, passando então os elétrons serão recebidos pelos íons cobre azuis, que vão se transformando em cobre metálico, sofrendo um processo de redução, enquanto o zinco é oxidado. Por isso que a solução descora e a placa metálica de zinco vai ficar avermelhada, indicando, que houve uma deposição de cobre metálico reduzido sobre ele. Então, nós temos a equação do zinco sólido, que está sendo oxidado, transferindo então 2 elétrons. Esse processo é denominado então de oxidação. Já o íon cobre, que vai receber esses elétrons, transformando em cobre metálico, é um processo de redução. Ele vai diminuir o seu número de oxidação de 2+ para 0. Enquanto o zinco tinha número de oxidação 0, foi para número de oxidação 2+. Então, esse processo de aumento do número de oxidação é denominado oxidação, enquanto o processo de recebimento desses elétrons, diminuindo o número de oxidação, é chamado de redução. Então, oxidação é a perda de elétrons e o número de oxidação do elemento aumenta devido a essa perda de elétrons, que é carga negativa. A redução é o ganho de elétrons, então o número de oxidação do elemento vai diminuir porque ele vai estar ganhando elétrons que são cargas negativas. Então, a gente observa esse processo aqui. Nós temos uma solução de sulfato de cobre, que é azul ou azulada. Vamos colocar a placa de zinco metálico, que é de coloração cinza. Então, quando essa placa é colocada dentro dessa solução de sulfato de cobre, gradativamente, essa solução azul ela vai perdendo essa coloração e a placa de zinco vai ficando, então, avermelhada, mostrando a deposição do cobre. Então, o metal que é mais reativo vai sofrer a oxidação. É possível prever a ordem de reatividade dos metais, porque a ocorrência de reações de óxido-redução vai depender da reatividade desses metais, ou seja, da tendência de doar elétrons, que será maior quanto menor for a energia de ionização, que é a facilidade de perder elétrons. Para que qualquer reação química ocorra, é necessário satisfazer algumas condições. Uma delas é que é necessário haver afinidade química entre os reagentes, ou seja, eles devem interagir um com o outro de modo a possibilitar a formação de novas substâncias. No caso das reações de óxido-redução, esta afinidade quer dizer que um dos reagentes vai ter a tendência de ganhar elétrons e o outro tende a perder os elétrons. Essa tendência, então, corresponde à reatividade dos elementos químicos que se encontram envolvidos no processo de óxido-redução. Vejamos algumas aplicações práticas desse processo de óxido-redução entre os metais.
Vamos considerar que nós queremos armazenar uma solução de sulfato de cobre e a pergunta é: poderíamos colocar essa solução num recipiente de alumínio? Então, quando nós observamos a reação química, é possível constatar que o alumínio vai sofrer oxidação nesse processo de forma espontânea. Ou seja, se nós colocarmos o sulfato de cobre numa solução de alumínio, nós vamos ter a oxidação do alumínio e a redução do cobre. Vai haver deposição de cobre nas paredes desse recipiente que é de alumínio. E se quiséssemos armazenar uma solução de sulfato de alumínio num recipiente de cobre, isso seria viável? Quando nós observamos esta reação e observamos os potenciais de oxidação e redução do cobre e do alumínio, nós verificamos que esta reação não ocorre, ou seja, podemos acondicionar a solução de sulfato de alumínio no recipiente de cobre, que não vai haver nenhuma reação química entre eles, porque o alumínio é mais reativo que o cobre. Então, ele já está na forma oxidada, ele não vai sofrer redução. O que possui maior tendência de doar elétrons é aquele que é considerado mais reativo. Consequentemente, a reatividade dos metais está associada também à sua energia de ionização, que é a energia mínima necessária para remover um elétron do átomo no estado gasoso no seu estado fundamental. Então, uma informação muito útil é que quanto menor for a energia de ionização de um metal, maior vai ser a sua reatividade. Uma reação é teoricamente possível quando a diferença dos potenciais normais de redução, que se encontram em tabelas, resulta em um número positivo. Ou seja, nós podemos utilizar essa fórmula, ΔE é igual ao potencial de redução da substância que está sendo reduzida, menos o potencial de redução da substância que está sendo oxidada. No caso da reação do zinco mais o sulfato de cobre, formando cobre metálico e íon zinco na solução, nós podemos observar o seguinte: o cobre reduzindo, potencial de redução 0,337 positivo, o potencial de redução do zinco menos 0,760 negativo. Quando nós fazemos a diferença entre os dois, qual é a substância que está sendo reduzida? O cobre está sendo reduzido e o zinco está sendo oxidado nessa nossa equação química. Então, ao fazer o cálculo do ΔE, nós encontramos um valor positivo. Então, isso significa que essa reação é uma reação espontânea. Aqui nós temos a fila de reatividade dos metais que nos permite, fazer as previsões se as reações vão acontecer ou não. Então, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, nós vamos observar aqui, de acordo com esse sentido, que são os mais reativos. Então, esses metais vão reagir com esses metais mais comuns, esses aqui sendo oxidados e esses sendo reduzidos. O metal mais reativo vai reagir então com substâncias iônicas cujos cátions são menos reativos. O importante é a gente observar o seguinte: nas reações de oxidação e redução, o número de elétrons doados será sempre igual ao número de elétrons que a outra substância vai receber, ou seja, o número de elétrons ganhos é igual ao número de elétrons que a outra substância fornece, que a outra substância perde. Vejamos agora as reações envolvidas em cada um dos tubos que vocês vão fazer o experimento. Então, no primeiro tubo, nós vamos colocar cobre metálico e uma solução de sulfato de zinco. A reação prevista, caso ela ocorra espontaneamente, é a formação de zinco metálico e sulfato de cobre. Quando nós fazemos o cálculo do ΔE, consultamos os potenciais de redução e nessa previsão de reação, onde o zinco vai ser reduzido e o cobre vai ser oxidado, ao fazermos o cálculo, a gente encontra um valor de ΔE negativo, ou seja, esta reação não vai acontecer espontaneamente. No tubo 2, nós temos zinco metálico mais uma solução de sulfato de cobre. A previsão de formação de produtos é de cobre sólido
e sulfato de zinco, caso a reação seja espontânea. Ao fazermos os cálculos, nós encontramos um valor positivo, o que realmente nos confirma que a reação começa a acontecer. No tubo 3, nós temos cobre, mais uma solução de nitrato de prata. Se a reação acontecer, nós teremos a redução da prata, que está na forma +1 para a prata metálica, e o cobre na forma sólida vai para a forma iônica, sendo oxidado. Ao fazermos o cálculo, a gente verifica que dá um valor positivo, ou seja, essa reação é espontânea. Realmente é uma reação bonita, porque vai formando lentamente os cristais de prata. No tubo 4, nós vamos ter o cobre metálico e uma solução de nitrato de mercúrio 1. Previsão de formar mercúrio, o metal, e uma solução de nitrato de cobre. Como o nitrato de mercúrio 1 ele é incolor, à medida que essa reação acontece, nós vamos observar que a solução vai ficando azulada e sobre a superfície do metal cobre vai ficando prateado, indicando que está havendo deposição de mercúrio. Então, o cálculo nos mostra que a reação ela é espontânea, que nós vamos ter um valor de ΔE positivo. No tubo 5, nós vamos colocar zinco metálico, mais uma solução de ácido sulfúrico, e observamos, assim que as duas substâncias entram em contato, o desprendimento de um gás, que é o gás hidrogênio. O zinco vai sendo oxidado e ele vai para a solução na forma de sulfato de zinco. Ao fazer o cálculo, a gente verifica que realmente a reação ela é espontânea, o ΔE é positivo. No tubo 6, nós vamos observar que quando o cobre é colocado em contato com a solução de ácido clorídrico e nós fazemos o cálculo do ΔI, nós vamos encontrar um valor negativo, indicando que essa reação não ocorre de forma espontânea. E no momento a gente não observa nenhuma alteração. Após uma semana, a gente observa a formação de um precipitado azul esverdeado, que segundo alguns autores, ela é decorrente da solubilização dos óxidos de cobre que se formam na superfície do cobre metálico em presença de oxigênio do meio ambiente para evitar que o cobre seja oxidado. Então, ao verificarmos os potenciais de redução que nós temos aqui do oxigênio em meio ácido, que vai ser reduzido de 0 a oxigênio menos 2, potencial de redução positivo 1,023, e o cobre no seu potencial de redução, da forma iônica para a forma metálica, mais 0,337. Então, quando nós fazemos esse cálculo, a gente encontra um valor positivo. Então, isso justifica a reação química que é observada. No tubo 7, onde será colocado cobre metálico na presença de uma solução de ácido nítrico diluído, a gente observa uma reação lenta, com liberação de gás, monóxido de nitrogênio, e esta reação química ela vai acontecer porque o ácido nítrico é um forte agente oxidante, por isso ele vai atacar o cobre e vai fazer esta reação de oxidação do cobre metálico. Uma reação onde nós temos a formação de gás nitroso e a formação de água e do nitrato de cobre, que está sendo oxidado, com um valor de ΔE positivo. No tubo 8, o ácido nítrico vai estar concentrado, isso vai dar uma reação mais rápida e mais violenta, vai oxidar o cobre e vai liberar esse gás tetróxido de dinitrogênio, que se transforma em NO2, que é um gás avermelhado, que é o dióxido de nitrogênio, bastante tóxico. É uma reação exotérmica e deverá ser feita dentro da câmara de exaustão ou da capela. Então, aqui a gente tem o valor do potencial ΔE, que é positivo, mostrando que essa reação realmente vai acontecer. Então, aqui nós vamos ver o resultado, né, dessas reações químicas após uma semana. O tubo 1, a reação não acontece, então a solução, o
cobre permanece na cor dele avermelhada e a solução límpida. No tubo 2, nós tínhamos uma solução aquosa de sulfato de cobre, que era azul. A coloração azul desaparece completamente e o metal zinco, a gente pode observar que ele está com a coloração avermelhada. No tubo 3, nós temos aquela reação com a prata, né? O íon cobre vai para a solução e a prata vai ser reduzida. Como ela vai para a forma metálica, aqui não está dando para a gente ver, mas formam uns cristais muito bonitos aqui em formas de agulha do metal prata. No tubo 4, a gente tem o cobre metálico numa solução de mercúrio. Nessa solução, nós vamos ver que aqui embaixo, aqui está levemente azulado, e o pedaço de cobre, ele vai ficar na coloração metálica, cinza metálica, igual ao mercúrio, aquele que a gente observa nos termômetros. No tubo 5, nós tivemos aqui uma liberação então de gás, ocorre a reação química com o gás e o zinco, forma aqui sulfato de zinco, que devido à pequena quantidade de solvente acaba precipitando. No tubo 6, nós vamos ter aquela reação que no primeiro momento não acontece, que é do ácido clorídrico com o metal cobre, mas uma semana depois ocorre então, digamos assim, tipo uma limpeza, que é a retirada dos íons do óxido de cobre que estava da superfície do cobre, e ele vai então para a solução nessa forma de um azul esverdeado. No tubo 7, nós temos a reação com o ácido nítrico. Como aqui o ácido está menos concentrado, a reação é mais fraca, a coloração fica mais fraca, mas aqui está dissolvendo. E quando tiver um dos reagentes, a reação vai acontecer. No tubo 8, foi colocado o ácido nítrico concentrado, a reação é mais violenta. No momento que se coloca, a gente observa a liberação de vapores avermelhados, castanhos, aliás, do dióxido de nitrogênio, que é bastante tóxico. Uma reação que nós podemos observar é a reação de fotólise do sal de prata. Então, nós vamos misturar um volume de cloreto de sódio, de uma solução de cloreto de sódio, igual ao mesmo volume de solução do nitrato de prata. Assim que essas duas substâncias entram em contato, elas reagem e formam um produto que é o cloreto de prata de baixa solubilidade e aparece na forma de um resíduo branco. E o nitrato de potássio é solúvel e permanece na fase aquosa. Quando essa mistura, especialmente o cloreto de prata, é colocado em contato com a luz ambiente, com a luz solar, nós vamos ter uma reação que é chamada reação fotoquímica, nesse caso também chamada de fotólise. Vai haver uma decomposição do cloreto de prata devido ao comprimento de onda dessa radiação, e nós vamos ter então aqui a formação de prata, nesse caso ela fica escura, e a liberação de cloro. Então essa cor escura é devido à formação desses pequenos agregados, né, grãos de prata, que dispersam a luz. Então aqui dá para a gente visualizar essa coloração escura a partir de uma solução esbranquiçada, onde nós tínhamos o cloreto de prata assim que ele é formado. Ele é de coloração branca, em contato com a luz solar, ele vai adquirir essa coloração cinzenta ou escura. Outra reação que a gente observa e é bastante violenta é a reação de oxidação do sódio metálico. A reação de oxidação do sódio metálico em contato com a água é uma reação de oxirredução que vai promover a formação de gás hidrogênio e de hidróxido de sódio. É uma reação muito exotérmica e bastante rápida. Nesse caso, a gente coloca um indicador para nos auxiliar e mostrar que realmente a reação aconteceu. Quando a fenolftaleína é colocada na água, como a água tem pH abaixo de 7, vai ficar incolor. À medida que nós colocamos o sódio metálico em contato com a água, essa solução começa a ficar rosa, devido ao meio ficar alcalino, que é o hidróxido de sódio que está sendo formado nessa reação do sódio metálico com a água. E ocorre também a liberação de gás hidrogênio. Eventualmente, devido à substância que é acondicionada, o sódio metálico, que geralmente é em querosene, um solvente orgânico,
pode eventualmente sair algumas faíscas, né, em função do gás hidrogênio, que também é um combustível.